Aí Tá eu estou aparecendo. compartilhando. Tá aparecendo, beleza, então vamos lá. Eu vou compartilhar. Ó, veja que esse caso ele é um caso antigo meu. Vocês vão ver imagens aí do meu Sonositezinho, que é o primeiro equipamento que eu comecei a fazer eco, né? É, é um caso de 2011, né? Veja que nós estamos em 2024. São 13 anos atrás. Mas é um caso que eu cheguei a fazer o histopatológico, né? Então é um caso bem interessante que eu acompanhei até o final. Ele foi reavaliado por uma professora minha, né? Que fez este eco com equipamento de melhor qualidade, num centro de diagnóstico de referência. Então corroborou os achados que eu tive, né? Do meu ecocardio, ainda assim com pouca experiência, tinha acabado de começar, acabado. Fazia um ano que eu já fazia eco, né? E eu tive a chance de fazer a necrópsia desse paciente, depois fazer o histopatológico e chegar numa conclusão desse caso. Então vamos lá. Vamos direto para o caso, né? Eu até coloquei o nome dele aqui, que a tutora autorizou na época. O Boni, ele era um Cocker Spaniel, né, de 14 anos, velhinho, e ele tinha, enfim, ele, um ano atrás tinha tido, né, cialocele, tinha feito cirurgia, fez uma citoma cutânea também, com uma outra cirurgia. E aí no início de junho, né, isso foi em outubro, né, eu peguei, enfim, o fim desse caso foi em outubro do mesmo ano, mas no início de junho ele teve um aumento de volume de membro torácico direito, não sabia o que acontecia. Aí teve o raio-x que também não trouxe nada de aumento das partes moles e melhorou com o anti-inflamatório, né, na parte ortopédica ali. Depois de 15 dias, ele começou com tosse, aumento de volume do mesmo membro e apatia acentuada, hiporexia de peso, né? Então, o estado corporal era bom quando eu atendi ele, né? Quando eu, enfim, fiz o exame, né? Ele não era um caso meu clínico, eu fui só fazer o eco nesse caso. Ele estava com dispneia, com taquipneia, e na auscultação cardiopulmonar a gente ouvia um sopro em foco mitral, né? E crepitação pulmonar bilateral. E o raio-x sugeria um edema pulmonar. Hemograma, função renal e a função hepática, nada demais, tudo normal. Aí tratou-se com furosemida, né? Porém, a clínica fazia furosemida e ele não melhorava. Né? Ele, enfim, tinha pouca melhora. E aí ela pediu eco. E aí no eco, né? O que eu vi aqui? Aqui é a válvula mitral, né? Em via de saída. Veja que a proporção entre o diâmetro aórtico e o diâmetro. Vocês, bom, primeiro vocês me perdoem a qualidade das imagens, né? Mas enfim, o equipamento que eu tinha há 13 anos atrás. Veja que a proporção do diâmetro do átrio e da aorta aqui nesse zoom, né, um zoom da via de saída, é bem normal. Então, um quadro de edema pulmonar por congestão, por doença de válvula avançada, eu começava a descartar aqui. E eu via essa estrutura esquisita aqui, né, dentro do átrio, perto da válvula mitral, e eu falei, puxa, isso aí é um trombo, né? Enfim, por que que ele está aí, qual é a história disso, eu não sabia ainda, mas eu já via essa estrutura aí, né, de 1 centímetro aí, mais ou menos, de diâmetro. E aí aqui é um 4 câmaras, né, mais ou menos. E eu via também essa estrutura dentro do átrio esquerdo. Então ela quase obstruía assim mais da metade, talvez 70, 80% do lumen do átrio em alguns momentos, né? Então aqui é uma série de fotos. Veja que a gente vê essa estrutura dentro do átrio aqui. Ela é móvel, ela ia para frente e para trás aqui, né? Eu achava que estava aderida na válvula, depois achava que não. No final das contas, eu media ela com quase 2 centímetros de comprimento, né? Enfim, e achei muito estranho. E a minha suspeita era que essa estrutura, ou ela estava vindo lá das veias pulmonares, ou ela estava obstruindo, né? A saída ali do fluxo sanguíneo do pulmão para o lado esquerdo do coração e causando, por causa dessa obstrução, uma congestão pré-cardíaca, né? Uma congestão que a gente chamaria de capilar ali, né? Então, na circulação específica pulmonar e não tinha a ver com a parte circulatória, não tinha a ver com a alteração cardíaca em si. Bom, enfim, será que é um vídeo isso aqui? Era para ser um vídeo, né? Então a doutora Lilian, né, a fonte, ela fez era para ser um vídeo isso aqui. Ela fez esse exame no laboratório, enfim, de referência em São Paulo.
Eu avisei a ela, né, para fazer esse exame. Veja que esse paciente, ó, isso era em junho de 2011, né? Esse paciente ele foi até outubro, enfim. E ela também detectou essa mesma estrutura atrapalhando o fluxo. Era para ser um vídeo, viu? Esses vídeos aqui, enfim. Tudo bem. E ela via esse fluxo turbulento na saída, né, ou na entrada de fluxo das veias pulmonares para dentro do átrio esquerdo, né? E também constatou aquela imagem ali dentro do átrio esquerdo. Então, o que que a gente concluiu e ela achou, encontrou os mesmos achados que eu havia visto, né? Então, ele tinha um espessamento de válvula mitral, ou era uma vegetação da válvula mitral, ou era uma neoplasia valvar, ou era um trombo no interior do átrio esquerdo. Todas essas suspeitas daquela imagem que eu vi, a doutora Lilian também viu, giravam em torno deste caso, né? Ele também tinha uma insuficiência tricúspide, trivial, poderia até ser um escape fisiológico, não necessariamente uma degeneração. Tinha função sistólica ventricular esquerda preservada, tinha uma disfunção diastólica discreta a moderada e a gente tinha a qualidade técnica prejudicada por causa das condições da janela acústica e do estado de espineia do paciente. Ele realmente ficava muito mal quando eu deitava ele de lado, né, em decúbito lateral. Então, uma parte do exame eu fiz com ele meio de pé, meio em decúbito external, não foi simples a realização desse exame. Então, nesse caso, como a gente tinha essa imagem dentro do átrio, não tinha um átrio aumentado e alterações significativas da parte funcional e anatômica do coração, a gente deduziu, né, criou um raciocínio de hemodinâmica da seguinte forma. Então, a obstrução ao fluxo sanguíneo das veias pulmonares para o átrio esquerdo durante diástole atrial, obviamente, né, e uma resistência aumentada a esse fluxo, começou a causar como se fosse um problema de hiperpressão, né, um aumento de pressão do lado esquerdo, como se fosse uma doença de válvula avançada, né, que ia causar o quê? Um aumento das pressões em veias pulmonares e capilares pulmonares, congestão e edema pulmonar, né. Poderia haver o desenvolvimento de hipertensão arterial pulmonar primária, nesse caso por lesão pulmonar primária, né? Eu não consegui constatar isso no exame, nem no exame feito pela doutora Lilian Petros lá no outro laboratório. E aí essa resistência aumentada ao fluxo de entrada, né, para o átrio esquerdo, consequentemente para o ventrículo esquerdo, causava um preenchimento inadequado do ventrículo esquerdo, principalmente após o exercício, que era o que a tutora mais reclamava, né, que ele tinha cansaço fácil, reduzia o débito cardíaco e causava síncope. Ele não chegou a ter síncope pela história, que eu me lembro, né, faz muito tempo, mas ele tinha pré-síncopes, né? Ela falava que ele ficava muito cansado, ele desistia do exame e deitava, do exame do exercício e deitava, né? Então, eu não sei se ele chegava a desmaiar, provavelmente ela não tinha relatado isso. Bom, aí uma semana de evolução clínica após o exame que eu tinha feito, né? Perda de peso, ele perdeu 5 quilos em uma semana, enfim, ele parou de comer, muita dispneia, começou a ter cianose de língua, apatia acentuada, anorexia, até então que o tutor optou por eutanasiar o paciente, visto que é desconforto respiratório, né? Enfim, a saturação realmente ele já não estava bem no dia do eco, imagina depois de 5 dias sem resolução do quadro, né? Bom, enfim, e aí a gente pensou, né, na trombose, né? Então, se esse caso era um trombo, então um trombo é o que? A definição de trombo é a formação patológica de coágulo, denominado trombo no interior do sistema cardiovascular. Dependendo da localização e dimensões, pode levar a uma série de interferências, como com a corrente sanguínea, levando ao infarto, congestão sanguínea passiva, né, por meio de êmbolos. Né? O trombo ele vira êmbolo quando ele começa a obstruir. E pode servir como locais para crescimento de bactérias. Então, tudo isso a gente vai pensando na trombose. Né? Qual é a causa da trombose? A primeira causa é uma interrupção na tríade da coagulação. Então, lesão endotelial, disrupção da corrente sanguínea normal, né? Ou seja, o fluxo turbulento, e alguma condição de hipercoagulabilidade. Né? Então, isso faz com que um trombo comece a aparecer. Até então, era essa a nossa teoria, né, para esse caso, que era um trombo ali no átrio esquerdo, causando toda a alteração, toda a sorte de alteração hemodinâmica, levando a edema pulmonar, dispneia, enfim, até um desconforto respiratório e uma
dificuldade muito grande de saturação geral de oxigênio do corpo, e aí realmente um quadro irreversível, levando o paciente a sofrimento ruim, um quadro que leva a gente a optar por eutanásia. Até então era esse nosso raciocínio, né? Então pensando na trombose, a lesão endotelial, traumatismo, toxemias, distúrbios metabólicos, alterações inflamatórias, agentes infecciosos, lesões imunológicas e neoformações. Aqui entra a neoformação como opção, né? Que a gente não tinha pensado até então. A disrupção da circulação sanguínea, né, interferência ao fluxo laminar normal, turbulência em circulação arterial ou estase de circulação venosa, plaquetas em contato com o endotélio, que normalmente já está lesionado, né, início da coagulação, a turbulência junto com a estase impede a diluição dos fatores de coagulação e o fluxo turbulento pode por si só causar lesão endotelial. Então aqui a gente tem a quebra da tríade de coagulação e a formação do trombo, né? De novo, mais um item, né, da tríade de coagulação, a hipercoagulabilidade, que são o quê? Níveis séricos de fatores de coagulação ativados, níveis diminuídos dos inibidores, aqui a gente pode citar, por exemplo, a quebra do fluxo laminar, né? Policitemia, não era o caso desse paciente, mas é uma outra coisa que pode começar a aumentar né, alterar a coagulabilidade, levar a um quadro de hipercoagulabilidade, deficiência de antitrombina 3 em cães, que é associada a moléstias glomerulares e hepatopatias. Não era o caso aqui, tá? Mas enfim, esses 4 itens aqui, a gente pega o livro de patologia antigo lá, né? E tem essas definições para a gente pelo menos se basear. E aí a evolução do trombo acontece, né, com o crescimento contínuo e o processo de resolução simultâneos. Então, atividade fibrinolítica, trombos organizados, dissolução pela ação de leucócitos. Então a gente vai ter um trombo que vai sendo destruído pelo próprio corpo se as condições normais da tríade de coagulação começam a ser restabelecidas, né? Enfim, e aí vai sendo substituído por tecido conjuntivo fibrovascular, vai reendotelizando a superfície e aí ele pode virar um trombo não obstrutivo, né? E para não obstruir, além da reendotelização, canais sanguíneos no trombo organizado, né, se há a restauração da circulação. E a gente tem um trombo canalizado. Isso tudo pode acontecer com o trombo que fica ali e não obstrui, e ele vai sendo reorganizado. E pode não reorganizar, ele pode não se tornar um trombo vascularizado, um trombo que não obstrui. Então ele vai causar a embolia, né? E aí a gente tem um monte de êmbolo, tem os tromboêmbolos, né? Que são, enfim, fragmentos de fibrina, que é o mais comum a gente pegar, enfim, às vezes em felinos com cardiopatia hipertrófica. Nesse caso aqui, por exemplo, seria isso, né? Vocês vão entender a finalização desse caso e a conclusão, porque que seria um trombo hemático, mas vocês vão ver que depois a gente tem outras informações a respeito. Enfim, tem êmbolo de gordura, êmbolo gasoso, êmbolo bacteriano, êmbolo parasitário e êmbolo neoplásico. Os tromboêmbolos são encontrados na bifurcação de artérias ou artérias com volume reduzido, né? Então, quando eles estão na circulação arterial. Quando tem origem venosa, eles se alojam normalmente na árvore arterial pulmonar, né? E podem causar infarto pulmonar. Quando a origem é arterial, por exemplo, dentro do coração, normalmente eles vão estar nas artérias sistêmicas e a gente tem um embolismo sistêmico que invariavelmente vão causar infarto das estruturas que vão ficar sem circulação, né? E aí, né, a gente foi lá, eu pedi autorização para a tutora, né, para coletar o coração desse paciente e levei lá para fazer a necrópsia. Então, aqui a gente fez a necrópsia lá no Lapavete, né? Vocês veem a etiquetinha aqui. Fiz eu e o Laerte lá, nós dois que acabamos abrindo esse coração para olhar. Eu peguei a parte, enfim, aqui está só a foto do coração, né? Mas eu peguei toda a parte do pulmão, traqueia e coração, todo o tórax do paciente eu levei lá para o estudo histopatológico, né? Eu acabei fazendo essa abertura do paciente na própria clínica. Eu levei só a parte que me interessava para o exame histopatológico, né? E exame de necrópsia. E aí a gente começou a ver algumas coisas, né? Então, essa imagem aqui, ó, isso aqui é o que estava dentro do átrio. E ela saía daqui das veias pulmonares, né? Então, parecia mesmo um trombo, né? Pela cor, né? Pelo exame macroscópico.
mas muito organizado, né? Bem sólido, bem rígido. Aqui vocês estão vendo o átrio esquerdo aberto, né? E aonde está a pinça aqui é uma veia pulmonar da onde saía esse trombo. Ele tem até o formato de uma veia pulmonar aqui, ó. Tá? Então, ó, aqui era onde ele se inseria, né? E a gente começou a perceber que esse tecido ele não era simplesmente um trombo, né? Quando a gente fez a incisão dele, ó. Veja que ele até parecia um trombo em muitos lugares, mas ele tinha um tecido, né, esbranquiçado aqui, centralizado, e ele era até mineralizado em certos pontos. Quando a gente fazia o corte com a lâmina, a gente percebia essa rispidez no corte, né, esse arranhado no corte. Veja que ele tinha já nem tecidos aqui, aqui já é tecido ainda macroscópico da veia pulmonar, ó. E a gente abriu olhando para o teto do átrio esquerdo. Dá para ver aqui, né? Aqui tudo é o átrio esquerdo aberto, aqui é o teto, as veias pulmonares, aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o ventrículo esquerdo, né? E aí, por fora desse ventrículo esquerdo, a gente já via essas áreas de infarto, né? Aqui o Dr. Laird falou, olha, isso aqui parece infarto do miocárdio, né? Ou são lesões infiltrativas, nós vamos ver no histopatológico, né? Aqui é uma parte do músculo, aqui é do ventrículo esquerdo já incisado, né? Aqui a gente vê as trabéculas, aqui é por baixo do aparato valvar, né? As cordoalhas tendíneas. E aqui a gente tem o corte do miocárdio, né? Todo alterado. Veja que aquelas estruturas esbranquiçadas, né? Aquele tecido esbranquiçado, junto com áreas provavelmente de infarto aqui, todas misturadas, né? E olha só quantas áreas tinham neste coração com essa condição macroscópica. Aqui já todo o ventrículo esquerdo incisado, né, com várias áreas muito, enfim, macroscopicamente feias, e aqui é onde a gente tinha aqui é o átrio esquerdo, né, o lúmen do átrio esquerdo, que é o endotélio do átrio esquerdo, e aqui uma grande área da onde saía uma das veias pulmonares com aquela área esbranquiçada, né? Isso aqui é uma massa, isso aqui é um tumor, né? É uma neoplasia. Aqui macroscopicamente a gente já via que esse tecido não deveria estar aqui. E aqui no músculo do ventrículo esquerdo, muitas áreas de infarto miocárdico, né? Macroscopicamente já suspeitos, né? Enfim, de novo, né? Essa área de tumor, assim, muito feio. Isso aqui não é aquele trombo, né? Isso aqui era dentro já do tecido de veias pulmonares, né? Então, provavelmente era um tumor de origem pulmonar que começou a invadir o átrio esquerdo, que é aquilo que a gente via. E a gente fez histopatológico, né? Então, o microscópico da formação no átrio esquerdo. Então, o que a gente viu nesse, nessa imagem aqui, ó. Essa imagem, né? Esse é o tecido que a gente fez o primeiro corte histológico. A gente viu que era um trombo neoplásico com revascularização. Então, várias células aqui com, enfim, formatos e imagens celulares irregulares, multinucleadas, enfim, tecido neoplásico, né, todo irregular, com uma vascularização, tinha até um endotéliozinho aqui, né, e as hemácias. Então era um trombo neoplásico com revascularização. Isso era o tecido que estava dentro do átrio esquerdo. Então não era um trombo hemático, não era um problema de trombose por alteração da tríade de coagulação. Era realmente um crescimento neoplásico que tinha uma revascularização ali por ficar ali dentro do átrio, né, com fluxo sanguíneo permanente ali. Aqui a gente pegou, isso aqui já é um corte do músculo, né, do ventrículo esquerdo, isso é um ramo coronário, né, que tinha um trombo dentro da artéria coronária, né? Então, esse paciente ele fez infarto do miocárdio por obstrução de coronária por trombo neoplásico. Então veja que aqui tem uns formatos celulares, deixa eu ver se tem mais. Não dá para ver tão fácil, mas enfim, era um trombo junto com células neoplásicas obstruindo uma coronária desse miocárdio, né? Aqui é
uma região de fibroblastos já muito nucleados, né, junto com algumas fibras de cardiomiócitos ainda preservadas, mas é uma área de infarto. Então a morte, veja que as fibras miocárdicas já estão todas soltas, né, muitas estruturas fibroblásticas e tecido conjuntivo cicatricial no meio das fibras ainda que aparecem aqui, né, são as fibras. E aqui uma área totalmente já de fibrose e de reação cicatricial que caracteriza em corte histológico o infarto miocárdico. E aqui era uma área, então a gente vê aqui todos os cardiomiócitos, né, os sarcolemas, enfim, várias células musculares cardíacas aqui em volta, normais. E aqui uma neoplasia, né, uma lesão miocárdica. Lembra aquele corte que a gente tinha aqui do... Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. É nesse corte aqui, ó, nessa área aqui. A gente tinha essa área aqui esquisita, né, esbranquiçada, como ali naquele corte do tumor aqui, esbranquiçado, né. Essa área, ela acabou se revelando como uma metástase miocárdica. Então, esse tumor, ele saiu de lá, do pulmão, entrou na coronária e células se alojaram dentro do miocárdio e a gente vê uma metástase miocárdica, né, dentro do músculo cardíaco. Além do infarto do miocárdio, ele ainda tinha metástase no miocárdio, né? Então, e essa daqui é um corte histológico da neoplasia no hilo pulmonar. Então, entre pulmão e veia pulmonar, que é a região macro aqui, né, com toda essa área aqui, se revelou sendo uma neoplasia no hilo pulmonar. Não ficou tão boa a foto, na verdade, né? Enfim. Concluindo, né, esse caso aqui que a gente teve a chance de acompanhar até o final e fazer necrópsia e depois histopatológico, patrocinado pela Mobilivete, é verdade, mas enfim, pelo menos autorizado. Tivemos então a conclusão de um trombo neoplásico organizado em átrio esquerdo, que era aquela primeira imagem bem hemática, né, que foi a que a gente viu no eco dentro do átrio. Tromboembolismo coronário neoplásico, então células neoplásicas entravam nas coronárias e obstruíam e causavam um trombo que causava um infarto do miocárdio por tromboembolia neoplásica. E ainda metástase miocárdica de carcinoma indiferenciado, que é a lesão inicial lá do pulmão. Então eu não fiz a imunistoquímica, né, que seria mais um exame, enfim, a gente chegou já bem aproximado do diagnóstico. Ele sugeriu um carcinoma indiferenciado com origem no hilo pulmonar, né, ou linfonodo mediastinal, não dá para saber. Recomendava a complementação diagnóstica com imunistoquímico, mas foi um caso muito interessante que a gente chegou desde a suspeita, né, de um problema cardíaco primário causando edema pulmonar e tudo mais. E no final das contas a gente chegou no ponto de fazer um diagnóstico de uma neoplasia em hilo pulmonar, infarto e obstrução de coronária com metástase e infarto em tecido muscular, né, em miocárdio do ventrículo esquerdo. Então, é um caso que me rendeu até o terceiro lugar numa apresentação de caso. Ganhei até um coraçãozinho, até hoje eu tenho aqui, lá na SBCV, ó, uma miniatura de coração. Foi bem interessante, eu gostei muito de acompanhar esse caso. Claro que o desfecho, né, não foi bom para o paciente, óbvio, mas foi um caso que a gente conseguiu. Deixa eu parar de compartilhar. Que a gente conseguiu ir até o final, acompanhar, entender que às vezes a gente, quando faz o diagnóstico, pega só um pedacinho daquele caso, né? Tenta fazer a diferença ali naquele momento que a gente faz os exames, e, enfim, ajudar o colega, ajudar o paciente, ajudar o tutor, fazer diferença na vida dessas pessoas e desse paciente que está ali e passa pela nossa vida profissional naquele momento. E muitas vezes a gente não entende a gravidade do problema, né? Não vai até o final. Você tá antigo, né? Você é a Fernanda, né? Me tirando sarro, porque é um caso de 2011, né? Enfim,
Mas é um caso que eu não tinha registrado em vídeo. Esse caso vai lá para o nosso canal do YouTube, com certeza, porque é um caso bem interessante. Então eu espero ter compartilhado essa experiência com vocês. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouquinho mais. A Fernanda segue tirando sarro de mim e do Laerte, né, que é o dono do Lapavete, que a gente era novinho, né? Ela acha que o tempo passa só para nós. Então só para você lembrar, Fê, você também, né? Passou o tempo para você. Então, eu não sei se sobrou alguma dúvida, se vocês querem comentar sobre esse caso. Pelo menos duas pessoas da equipe aqui, eu sei que já ouviram essa apresentação há algum tempo atrás, sem sacanagem com a idade dessas pessoas, né, Fê? Então, é um caso bem interessante que a gente foi até o final, né? Enfim, tivemos a chance de ter um desfecho. Não é um caso comum, é bem raro, na verdade, né? A gente ter esses infartos, né? De miocárdio, quanto mais neoplasia metastática em cardiomiócitos, né? Em músculo do ventrículo esquerdo. Então, achei um caso riquíssimo. E eu queria compartilhar aqui com vocês uma imagem que a Angela me passou hoje. Deixa eu pegar aqui. é, que pode ser muito parecida com o que eu vi aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa aqui é uma foto do corte da base, né? Que não apareceu essa imagem. E aqui a gente tem. Vejam que a Não tá gente tem aqui. aparecendo. Eu parei de compartilhar, peraí. Deixa eu compartilhar novamente, peraí. Bem lembrado. Peraí. Por que eu trouxe esse caso novamente, né? Por causa dessa imagem aqui que a Angela me mandou hoje, no meio do dia. Era um paciente que ela tinha. Vou deixar repetindo aqui. Que ela tinha feito, né? E apareceu aqui, ó. Olha só aqui essa sombra. Eu vou tentar pausar aqui no momento que aparece uma área bem delimitada com a borda bem evidente, ó. Vocês conseguem ver aqui? Eu não consigo dar zoom porque é um vídeo, né? É. Então a gente tem a horta aqui, né? O átrio esquerdo aqui. Veja essa sombra branca aqui, ó, mais ecogênica dentro do átrio. Ela apareceu ali no momento e tem hora que ela aparece novamente, ó. Né? Enfim, a Angela pensou que fosse um artefato, em princípio, e aí eu lembrei do caso do Boni. Então nós vamos marcar uma aqui muito delimitada, né? Você consegue. Ah, era. Nossa, sabe o que que é? Eu tava achando que a imagem era essa mais hiperecogênica. Não, e é isso aqui, ó. Não, do lado. Quer ver? Deixa eu. Me fala para Será que eu direita, para consigo? aqui, Não, para o lado ao contrário. aqui, Um pouco mais pra cima. aqui. Isso, isso. Não, aqui é a parede do átrio, né? Aqui é a parede do átrio, o arcabouço é, fibroso do coração, onde segura a válvula aórtica, né? E onde segura a parede do átrio. Dentro do lúmen atrial, a gente tem um formato esquisito, parece uma língua, né? Parece uma projeção, uma vegetação que se protrui ali, se ela, ó, lá de novo, a gente tem aqui tecido ali, ó. Ó, essa imagem ela é muito nítida, né? Ela tem um contorno bem definido, ó. A hora que eu vi o seu vídeo, eu lembrei na hora do caso do Boni, né? Então Então, também é no átrio esquerdo. aquela outra imagem ali, hiperecogênica, não é Isso Isso aí, aqui, não é nada. parece a parede, né? Parece só a parede do átrio. Veja que ela tá sempre ali, né? Ó. Então, eu achava que ia Aqui provavelmente eu certinho. tenho um corte de uma veia pulmonar aqui, ó, né? Uhum. Aqui também outra veia pulmonar, né? É um corte oblíquo, né? A horta ela tá até desfigurada aqui. Eu vou pôr o vídeo pra passar de novo. Ó, tem hora que fica muito nítido essa imagem dentro do átrio, né?
Mas no final do vídeo, ó, ela aparece ali. E isso que me chamou a atenção Uhum. imediatamente, né? Aqui até pode ser a própria aurícula esquerda, viu? Né? Enfim, Hum. então nós vamos fazer revisão desse paciente em breve, eu espero que a gente marque logo. E quem sabe descartar, né? Isso realmente seja uma sombra, uma formação de imagem, e não seja nada. Mas eu vi imediatamente, lembrei do caso do Boni, por isso que eu quis trazer esse caso. E ele pode ser parecido com essa imagem aqui que a Ângela pegou hoje, né? Faz sentido, Ângela, para você? Por que que eu, né? Por que que me chamou a Uhum. atenção essa imagem, né? Porque eu tinha visto esse caso aí já há muitos anos atrás, mas é de certa forma semelhante. Bom, pessoal, é isso.